Aí só me avisa se vai cortar a tela ou não. Tá inteiro? Tá, é inteira. Beleza, então esse é o conteúdo de vocês do segundo bimestre, né? Nós já vimos degradação ambiental, que eu mandei na segunda, que foi uma reposição de aula da semana passada. E hoje nós estamos na segunda aula da semana, né? Porque na quinta passada nós não tivemos, os líderes não conseguiram comunicar a turma, mas hoje deu certo, graças a Deus o Gabriel viu e mandou para alguns. E hoje a gente vai ver o item biomas e formações vegetais, que é o segundo conteúdo do segundo bimestre, sendo que o primeiro foi degradação ambiental. Eu mandei no e-mail da turma na segunda-feira. Tá? Eu dei aula juntamente com outra turma de agrimensura e com as duas outras de edificações. Biomas nada mais são, deixa eu só ter uma permissão aqui. O Lucas, né? Biomas nada mais são do que áreas da Terra que têm uma superfície com características semelhantes, seja ela do relevo, seja ela do clima, seja ela de animais e vegetais. Então, isso que é um bioma. Tá? Então, para a gente entender o conteúdo, tem que ter a definição do bioma. Então, toda área onde você tem características climáticas semelhantes, relevos semelhantes, solo, vegetação semelhante, é considerado um bioma. Tá? Então, a definição de bioma é um conjunto de animais e vegetais de uma área, mais a parte do meio ambiente, tá? A parte natural. Tá? Então, isso aí seria um bioma. Então, o Pantanal é um bioma, o Cerrado é um bioma, a Amazônia é um bioma. São grandes áreas que têm características climáticas, vegetais, animais, enfim, próximas, semelhantes. Geralmente, um bioma ele pode ser também caracterizado por formações vegetais, né? Então, vocês viram que entre os elementos que compõem o bioma, nós temos o que? As formações vegetais. Quando eu falo de formação vegetal, eu trabalho geralmente três aspectos, ou três tipos de estratificação vegetal. O extrato arbóreo, o extrato arbustivo e o extrato herbáceo. Isso é fácil. O arbóreo é árvores que têm um porte elevado. O que é elevado, professor? Acima de 5 metros é uma vegetação arbórea. Ou seja, são árvores de tamanhos variados, podendo ter 5, 6, 7, 10, 20, 30 metros de altura, 50 metros de altura. Então, aqui tem um exemplo, né? A imagem mostra grandes árvores aqui. A formação aqui é a formação arbórea. O bioma é predominantemente arbóreo. Arbustivos são vegetais de médio porte. O que é médio porte, professor? Grande porte tem acima de 5. Médio tem de 1 a 5 metros. Então, vamos supor, toda a formação vegetal de médio porte, ela tem acima de 1 metro, né? E ela tem o quê? No máximo 5 metros de altura. Tá? Então, aqui tem uma imagem do cerrado. No cerrado você vai ter muitos arbustos, porque a vegetação predominante ali é uma vegetação de médio porte, não de grande porte. Então, essas árvores aqui menores são o quê? São as formações do cerrado, que é um bioma arbustivo. E, por fim, eu tenho o quê? Um extrato arbóreo, um extrato vegetal, denominado de herbáceo. Herbáceo já é a vegetação de pequeno porte, a vegetação rasteira, como as gramíneas. Qual que é a altura aqui, professor? Você usou a altura para diferenciar, né? Aqui são alguns centímetros, chegando aí no máximo a 1 metro. De alguns centímetros próximo do solo, 10, 15, 20 centímetros de altura, até cerca 1 metro, 100 centímetros, eu vou ter a formação herbácea. Então, você vai ter biomas que você vai ter predominantemente vegetação de pequeno porte, vegetação rasteira. Tranquilo? Aí, o que Professor, eu tenho? Oi, eu pode tenho uma falar. dúvida quanto a isso. Pode É, perguntar. é verdade que, tipo assim, se o humano deixar uma vegetação herbácea intocada, assim, por um longo período de tempo, ele vai se transformando no arbustivo até chegar no arbóreo? Ou não? Em algumas situações, sim, mas quando você tiver predominantemente, Fernando, predomínio de vegetação herbácea, não vai ter isso. Agora, quando tiver uma invasora, uma vegetação arbustiva ou arbórea ali, aí sim você vai ter, em alguns espaços, uma formação de maior porte. Mas se for predominantemente herbácea, vai ser herbácea em todo o local. Tá?
Então, pode ter uma invasora que chegue ali, se adapta ao local e se torne lá diferente do que tem predomínio, mas o predomínio vai ser de vegetação herbácea. Tranquilo? Entendi. Beleza. Então, com relação ao Brasil... Oi. Com Aqui o relação ao Lucas. Brasil... Tá. Com relação ao Brasil, aqui são os principais biomas do Brasil. Então, nós já sabemos o que é um bioma, quais são os 3 tipos de estratos vegetais básicos, né? E aqui nós temos o bioma Amazônia, que é o maior do Brasil, o bioma Cerrado, que é o nosso, que está aqui em Cuiabá, o Pantanal, que está em Chamas, né? Que é o bioma aqui de transição, a Mata Atlântica, que cobria boa parte do Brasil, os Pampas, Campos Gaúchos, né? Lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a vegetação litorânea, chamada de zona costeira ou marinha, a Caatinga, lá no interior do sertão do Nordeste. Então, de forma bastante resumida, Gabriel, aqui sempre o conteúdo vai ser resumido, né? Que vai ser uma aula. Aqui eu vou dar 2 conteúdos nessa aula de hoje. Você vai ter os principais biomas do Brasil, ou seja, há aqui no total 7 biomas, né? Cada 7 representa um bioma, mas eu vou ter um pouco além disso. Eu tenho a mata de araucária, que é no sul do Brasil, está dentro do bioma Mata Atlântica, também é um bioma específico do sul do Brasil. Eu vou ter aqui, na transição, Cerrado, Caatinga e Amazônia, Mata dos Cocais, que é um bioma também, tá? Você vai encontrar nessa transição da seca do sertão para a umidade da Amazônia, Mata dos Cocais. E você vai ter também no litoral o que nós chamamos de bioma litorâneo, ou restinga e manguezal. Manguezal é um bioma também que você vai encontrar aqui no litoral do Brasil. Então, dá um total aí de 10 biomas, só que ele destaca os de maior extensão, né? Então, de maior extensão, maior tamanho, são esses aí que vocês estão observando, tá? Mato Grosso é um estado que é privilegiado porque ele tem, Fernando, ao mesmo tempo no norte o bioma Amazônia, aqui em Cuiabá o bioma Cerrado e próximo da gente aqui, né, 30, 40, 100 quilômetros o bioma Pantanal, tá? Santo Antônio de Levergé, 40 quilômetros de Cuiabá, já pode ser considerado bioma Pantanal. Tranquilo? Com relação à extensão, ó, que eu falei, que ele destaca as extensões. Aqui tem o que é um bioma novamente, né, uma unidade biológica dentro de um determinado espaço, que tem um clima mais ou menos semelhante, né? E você tem aqui o que nós chamamos de quê? Nós chamamos de extensão territorial dos biomas. Então eu vou ter lá, ó, eu vou ter o mais extenso deles é a Amazônia, 4 milhões de quilômetros quadrados, depois depois o Cerrado, depois a Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Isso aqui é uma fonte do Ministério do Meio Ambiente, tá? Tem algumas incorreções aqui, mas está dentro mais ou menos da média. Então, a Amazônia, o maior bioma brasileiro, compreende praticamente metade do país. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, só a Amazônia tem praticamente metade do território nacional. Aí tem o segundo maior bioma do Brasil, que é o Cerrado, compreende boa parte do Brasil central, né? A gente viu agora há pouco na imagem. E a Mata Atlântica, que aqui é um número fictício. É o quanto ela é devastada, hoje ela tem uma pequena extensão só de terra. Tá certo? A nível de mundo, tem alguns biomas aqui interessantes, a nível de mundo, né? Tem a taiga na Rússia, lá que você vai ter esse tipo de bioma aqui. Esse bioma é formado por vegetação arbórea de grande porte, só que é homogênea, vai predominar basicamente poucas espécies. Diferentemente da Amazônia, que é formada também por vegetação arbórea, mas é heterogênea, você vai ter diversas espécies de grandes árvores na Amazônia. Tá? Tranquilo, pessoal? Aí nós temos os biomas do mundo. Ó. Aqui já é diferente do que a gente está vendo agora. Tá? Aqui na América, vocês observem, tem os verdes, o bege, né, e o amarelo, e outras cores aqui. Então, se a gente for pegar do norte para o sul, você vai ter, lá no norte, tundra, uma vegetação herbácea, que aparece no norte do Canadá, Alasca, né, Groenlândia, vegetação de pequeno porte, né, herbácea, floresta de conífera, que é esse verde mais claro, que é uma vegetação arbórea, típica do norte do Canadá, norte da Rússia, não é? Lá que você vai ter essa taiga, essa imagem que eu mostrei há pouco, ela é de conífera porque as folhas são pontiagudas, semelhante a um cone, tá?
A floresta temperada fica depois, abaixo da floresta de conífera, tá? Aqui esse verde mais escuro. A Europa, uma parte da Rússia, uma parte da China, né? É a floresta temperada. Também você vai ter uma vegetação mais homogênea, né? Você não vai ter uma grande variedade de espécies. A árvore mais famosa aqui é o carvalho, né? Sempre os filmes americanos mostram lá o carvalho. A floresta mediterrânea, essa cor-de-rosa aqui, fica banhada pelo mar Mediterrâneo, tem uma porção dela aqui na Austrália, né? Uma porçãozinha dela aqui no Uruguai, com a Argentina. A pradaria, tá? Que é essa formação herbácea aqui, de transição, geralmente próximo aos desertos, aqui, ó, deserto da Califórnia. Aqui você vai ter pradarias no Oriente Médio, Ásia, deserto de Gobi, próximas a essas regiões. Aí você tem outra vegetação próxima a desertos, que são as estepes. Aqui no Brasil, essa vegetação mais seca recebe o nome de caatinga. Tá? Opa, puxei aqui. Aí nós temos a vegetação do deserto, que praticamente não há vegetação, né? Só vai ter formação vegetal no deserto nos oásis, onde o lençol freático ele aparece, né, próximo à superfície, formando um olho d'água, ali surge um oásis. Aí vem as nossas grandes florestas tropicais aqui, ó. Aqui tem a Amazônia, uma parte da Mata Atlântica, uma parte do Cerrado. Aqui tem a floresta do Congo, né? Aqui tem as florestas lá do Vietnã, Camboja, uma parte da China, Índia. As grandes florestas tropicais, tá? São bastante heterogêneas, tá? Ele coloca junto com a floresta tropical a savana, que aqui no Brasil recebe o nome de cerrado. Lá na Ásia, na África, recebe o nome de savana, né? A floresta equatorial mais escura, que é essa aqui, ó, que é a Amazônia, a floresta do Congo, né? A floresta das Filipinas, enfim. E vegetação de alta montanha. Então, nas regiões montanhosas aqui, a Cordilheira dos Andes, aqui tem os Alpes, aqui tem o Himalaia. Você também quase não tem vegetação porque é coberto de gelo. Então, são aqui os principais biomas da Terra, né? São um total de 10, que são simplificados nesse mapa. Depois vocês observem aí, sendo que desses 10, cerca de 4 ou 5 se encontram no Brasil, tá? Porque vocês viram no slide anterior, o Brasil tem 6 grandes biomas, só que muitas vezes, quando você pega a classificação de mundo, um bioma só, ele é agrupado, vários biomas, melhor dizendo, só agrupados em um único. No caso aqui, a Caatinga é uma vegetação de estepes a nível de mundo, no Brasil é Caatinga. O Cerrado recebe o nome de Cerrado no Brasil, na África, savana, só que está dentro da floresta tropical. A floresta tropical tem a Mata Atlântica no Brasil também. Então, muitas vezes, vários biomas, quando você trabalha mundo, ele engloba um só bioma. Aí nós temos os hotspots, veja bem, hotspots pode ser cobrado de vocês no Enem, tá, Fernando? Gabriel? Anota depois aí, ó. São pontos quentes, tá? Tradução literal em inglês. São biomas ameaçados, são biomas que já sofreram grandes interferências humanas, antrópicas, né? E eles têm uma série de espécies endêmicas que nasceram e vivem naquele local, só que eles têm uma grande área devastada, bastante degradada pela ação humana. Tá? Então, aqui eu coloquei uma característica básica do hotspot. Eles são, para que uma região possa ser considerada um hotspot, deve reunir importantes e as seguintes características, ó. Possuir pelo menos 1.500 espécies endêmicas que vivem na área, né? Espécies de plantas endêmicas, né? Vegetais, e haver perdido cerca de 70% da sua cobertura original. Então, no Brasil, são só 2 apenas hotspots aqui no território nacional. Tá? Então, hotspots são áreas extremamente ameaçadas, que, para ser considerado um hotspot, tem que ter cerca de 1.500 espécies de plantas nativas daquela área, endêmicas, né? E ter perdido 70% ou mais da cobertura original. Aqui no Brasil nós temos, antes de entrar no Brasil, falar sobre o mundo, né? Aqui são os principais hotspots do mundo, são cerca de 34, se não me engano. Todos os continentes, né? Oceania, Ásia, África, Europa, América, todos aqui têm hotspots. Tá? Geralmente a ONU
através da Unesco, os órgãos da ONU lá, que estabelecem o que é um hotspot. Aqui no Brasil só tem aqui esses dois, ó, o Cerrado e a floresta, a Mata Atlântica, né? Atlantic Forest, a Mata Atlântica são os dois hotspots no Brasil. Tá? Depois vocês vão ver o porquê que eles são hotspots. Os demais biomas que nós citamos aí, 6, aquele primeiro, 7, né? Eu falei de 10, os demais não são hotspots. Tá? Então, a nível do mundo, desde a América do Norte, passando pela Central, aqui pela América do Sul, e outras áreas da Terra, nós temos o quê? Essas áreas extremamente ameaçadas de intervenção humana e que tem lá, o que eu falei há pouco, cerca de 1.500 espécies endêmicas, né, nativas daquela região. Aí aqui já tem o último item, praticamente, os hotspots brasileiros. Ó. Veja bem, eu coloquei os dois aqui para vocês entenderem. Foi cobrado na prova de 2018 da Unemat, pode ser cobrado aí no Enem com relação ao hotspots. No Brasil nós temos Cerrado, aqui você tem a área, essa figura está bem interessante, ó. A área original do Cerrado compreendia uma série de estados aqui da região central do Brasil, né? E hoje o Cerrado, somente pequenas manchas, né? Então, esse aqui é o Cerrado em 2002 e aqui é o Cerrado cobertura original. Então, ele tinha 2 milhões de quilômetros quadrados, originalmente era essa área do Cerrado, e hoje ele tem menos de 20% da sua área nativa. Ou seja, 80% da área nativa do Cerrado foi modificada pela ação humana, principalmente pelo agronegócio. Aqui embaixo tem a figura, né? Os bois aí, a pecuária extensiva e a produção de grãos. Girassol, soja, milho, algodão, né? O Cerrado tem sido o quê? Berço de grandes produções agrícolas, de grandes rebanhos bovinos. Em contrapartida, você reduz a área do Cerrado, né? Hoje, praticamente 80% da área dele já foi modificada, derrubada pela ação humana. O desmatamento ano aqui, segundo esse dado, cerca de 3 milhões de hectares ano são derrubados no Cerrado. Então, é uma área enorme, né? É uma área significativa. E o Cerrado ele é fácil de ser ocupado porque a vegetação arbustiva de médio porte e é espaçada. Uma espécie vegetal é distante da outra. Tá? A espécie típica do Cerrado é a lixeira, aquela árvore toda tortuosa que nós temos dentro do Cerrado, e ela é distante uma da outra. Aí a ocupação do Cerrado é mais fácil, tá? Tanto por máquinas agrícolas como no corte manual mesmo. E o outro... Professor, Fala, Fernando. eu não sei se é bom, mas eu gostaria de marcar uma aula, tipo, alguma coisa assim, para discutir o que nós pode fazer quanto a isso, professor. Eu sei que na como civil é difícil mudar isso daí, tipo, para preservar, eu digo, o cerrado, como que ele tá. Aham. Aí vai muita discussão, não é? Isso, é difícil, porque de um lado, essa aqui foi a aula da segunda, Fernando. De um lado você tem o poder econômico, de um lado você tem o poder econômico e do outro lado a questão ambiental. E para conciliar os dois é complicado hoje em dia. Por quê? As pessoas querem ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro tem que colocar boi lá, tem que produzir a soja. Só que em contrapartida tem pessoas que querem preservar aquele meio para manter o ambiente intacto. Então é uma briga bastante intensa, né? Entre quem quer preservar, conservar, manter de pé o ambiente natural e aqueles que querem ganhar dinheiro em cima daquela área que eles podem transformar em grandes fontes de renda. Dá uma olhada, Fernando, na aula da segunda que eu mandei para vocês, lá eu comento um pouco sobre essa questão aí, né? Inclusive, essa aula eu dei para as 4 turmas, era para ser depois para vocês, porque aí a gente ia entrando nesse debate aí, de preservação ambiental versus a questão econômica. Tá bom? Eu digo isso porque eu vivencio isso. Meu Você pai é vive fazendeiro, então aí fica... É complicado. Quem tem fazenda, com certeza, ele está preocupado nos recursos econômicos. Então, se você vai falar para um fazendeiro que ele tem que preservar grandes áreas, muitas vezes ele vai te xingar, porque ele está pensando na questão econômica. Já para as entidades ambientalistas e até para o próprio governo, muitas vezes é necessária essa preservação para que você tenha uma boa imagem, não só aqui dentro, mas lá fora, e que você mantenha de pé esse meio que você preserva para gerações futuras, que a gente chama de sustentabilidade. Tá? Aqui tem um outro hotspot, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma mais devastado do Brasil. Ela cobriu o Brasil, aqui tem uma imagem de 1.500, ó, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Aqui é a imagem dela original, esse verdinho, né? Aqui que é a Mata da Araucária, dentro dela.
E aqui só tem, né, o semblante dela, não tem praticamente ela, só aqui a pintura mais clara. Então aqui você tem o que? O hotspot, por quê? Cerca de 10% só da Mata Atlântica está de pé. Só em áreas de difícil acesso, áreas onde a população não consegue chegar mesmo, região de serra. Tá? Essa Mata Atlântica cobriu o litoral. Litoral é a região mais populosa do Brasil, tem as maiores cidades, a maior atividade econômica, a maior parte das indústrias, né? E tudo isso aí contribuiu para a devastação da Mata Atlântica. Tá? Então, em 1500, ela tinha 1.300.000 quilômetros quadrados de área, 15% do território nacional. Hoje, cuidado aí com os números, ó, 4% só dela é cobertura original e 4% dela é cobertura secundária, ou seja, foi modificado lá pela ação humana, mas tem uma floresta que existe, mas foi reflorestada. Houve lá o processo de reflorestamento. Então, se eu pegar 4 mais 4, 8% só da Mata Atlântica de terra. Tá? Bem pior que a situação do Cerrado. E você tem 70% das espécies de animais ameaçados no Brasil se encontram na Mata Atlântica. Entre eles está aqui, né, o mico-leão. Tá? Então, esses 2 hotspots podem ser cobrados de vocês no Enem. Por quê? Porque são os únicos do Brasil atualmente. Pode ser que outros biomas possam ser considerados hotspots, mas isso aí depende dos organismos internacionais, principalmente os ligados à ONU, né, para considerar esse título aí de hotspots. Aí eu fecho com vocês esse exercício aqui, vocês vão fazer com calma, tá? Aí vocês vão fazer aí dentro das possibilidades de vocês, aí a gente para uma aula para fazer a correção. Tá? Mais na frente a gente faz a correção de biomas. É o primeiro exercício aí do segundo bimestre, tá? Aquele conteúdo que eu dei de degradação ambiental, vocês vão assistir, mas vão ver que lá no final não tem exercício nenhum, tá, Gabriel? Então aqui é o primeiro exercício, na hora que tiver um tempinho aí, professor, separa, né? Oi. Esse daí tem que fazer individualmente ou pode fazer aquele... Isso, não é para entregar, não é para entregar, deixa no caderno, isso aqui é para deixar no caderno só, tá? Beleza. Copia as questões no caderno, responde, pesquisa na internet, deixa uma hora que a gente faz a correção, eu coloco mais aqui para quem responder as questões, como nós fizemos naquele anterior. Demorou, tá? Demorou. Beleza. O outro conteúdo é esse aqui, ó, pessoal. Eu falei que seria duas aulas. Apareceu aí, Fernando, hidrografia e... Apareceu? Apareceu. Beleza. Isso. Pessoal, esse aqui é o segundo conteúdo. Eu falei que hoje seria 2 em 1, né? Porque a gente está um pouco atrasado com relação às outras turmas. Eu quero manter todo mundo igual. Como a aula vai ser gravada, os demais vão poder assistir também. Aí, outro conteúdo da aula de hoje é hidrografia, rede e bacias hidrográficas, tá? É um conteúdo bem fácil que vai falar sobre uma parte específica da geografia, que é a parte que trabalha com águas. Acabamos de ver biomas que trabalham com animais e vegetais, né? E a interação humana. Agora, a parte que fala sobre a questão a parte líquida da superfície. Nós sabemos que na superfície terrestre há mais água do que terra. Então, esse conteúdo aqui vai dar uma esclarecida melhor nessa temática aí sobre hidrografia. Dentro da hidrografia, veja bem, o que é importante vocês saberem de início é que a distribuição da água no mundo é desigual. Então, se vocês observarem esse gráfico aqui, ó, vocês vão ver que a maior parte da superfície é constituída por água salgada, 97%, 97,5%, e 2% só de água doce, chamada água potável. Então, a maior parte da água que nós temos na superfície terrestre se encontra com excesso de sal, água salgada. A menor parte é água doce. Quando eu pego esses 2,5% que nós utilizamos, transformo em 100%, esses 2,5% transformados em 100%, a maior parte deles se encontra em calotas polares. Ou seja, lugares de difícil acesso e lugares que fazem frio praticamente o ano todo. O que está disponível para a gente aqui, para o nosso consumo? 29% águas subterrâneas, né, solo freático e aquífero, rios e lagos que a gente utiliza no dia a dia, a água de rios, né, que são tratados pelas empresas de saneamento, 0,3%, e outros, né, água no solo, vapor d'água na atmosfera, 0,9%. Então, a água é um recurso que até bem pouco tempo atrás era considerado renovável, né? Já tem autores colocando que a água já passou a ser um recurso não renovável. Por quê? O consumo é grande e, em alguns locais, se disputa, né,
as fontes líquidas, as fontes de água potável, as fontes de água doce. Com relação à distribuição, então, nós temos novamente uma tabela aqui, né, um quadro, onde você tem o volume em quilômetro cúbico e percentual. Então, a maior parte das águas estão nos oceanos e mares, 97%, e calotas e geleiras polares, 2 e pouco por cento. Os demais, água subterrânea, lagos, mares, umidade do solo, atmosfera, rios, enfim, são outros locais que você encontra água na superfície terrestre. Então, teve uma pergunta que um aluno me fez, professor, então, se faltar água potável, o certo é dessalinizar, né? Ou seja, fazer o processo de retirada do sal da água. Sim, vai ser um caminho para o futuro, só que não é barato você retirar esse sal que está na água, nessa água salgada. Aí o que eu tenho aqui? A nível de uso da água. Esse gráfico de pizza aqui também é interessante, porque ele nos mostra que da água disponível que nós temos no mundo, água doce, água potável, a maior parte dela é utilizada na agricultura. Então, se você pegar aqui 70% da água potável, você utiliza para a agricultura. 22% você utiliza da indústria, a nível de mundo, tá? E 8% apenas que é para o consumo doméstico, para o uso humano. Então, você vai ter a distribuição desigual aqui da água doce e salgada e a distribuição desigual do uso da água potável, da água doce na Terra também, que é desigual também. Dando sequência aqui, pessoal, nós temos esse item que fala sobre a distribuição da água no Brasil. O Brasil é um país privilegiado. Muita gente não sabe disso, mas o Brasil, ele possui, Fernando, a maior reserva de água doce do planeta. Agora há pouco passou no jornal com uma cidadezinha lá do Mato Grosso do Sul, aqui da Uana, a população indígena está com falta d'água lá, né? Então, nós temos a maior reserva de água doce do planeta, mas tem gente que não tem água potável em casa. Então, 13% da água doce se encontra no Brasil, 10% na Rússia, 6,6% no Canadá, 6,5% nos Estados Unidos e 6,5% também na China. Então, os países com grande extensão territorial são aqueles que possuem a maior quantidade de recursos hídricos do planeta. 5 países só, eles têm 43% da água doce do planeta. Então, nós temos 200 e poucos países no mundo. 5 possuem praticamente metade da água doce do planeta. Então, eles são importantes em recursos hídricos. Alguma pergunta, galera? Pode interromper aí se tiver alguma pergunta. Com relação ao Brasil, a distribuição de água no Brasil também é desigual, tá? O que eu tenho aqui? O norte é a região que tem a maior quantidade de recursos hídricos, 68% total, só que tem uma pequena parcela da população brasileira. De cada 100 brasileiros, 7 só que vivem no norte, né? E a superfície do norte é enorme. A região norte compreende quase metade do Brasil, 45%. Então, tem muita água, porque a região é uma região onde tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, né? E você vai ter um grande volume de água nessa região, porém, pouca gente usufruindo dessa água, tá? O centro-oeste é a segunda em recursos hídricos. A nossa região aqui, nós temos fartura de água, né? Nós estamos aqui uma região que tem muitos rios que correm para a bacia amazônica, correm para a bacia platina. Tem 18% da superfície do Brasil e 6,4% da população brasileira. A região menos habitada do Brasil, né? Muita água, só que a menor população. O sul tem 6,5% dos recursos hídricos no Brasil. A extensão do sul é pequena, né? Mato Grosso, só o estado de Mato Grosso é maior do que os 3 estados do sul do Brasil, só que tem muita gente lá, né? 15% da população brasileira. A região sudeste é a que tem o segundo pior volume de água do Brasil, 6%, representa 10% da superfície do território brasileiro, só que tem a maior população, né? Metade dos brasileiros, de cada 100 brasileiros, 42 vivem no Sudeste. Então, você tem muita gente e pouca água, poucos recursos hídricos. O Nordeste também é a região que mais sofre com a falta d'água, tem 3% só dos recursos hídricos no Brasil. A superfície é o Sul e o Sudeste juntos, né? Quase do tamanho do Centro-Oeste. E tem muita gente também, quase 30% da população brasileira. Então, o Nordeste, por ter muita gente e pouca água, é a região brasileira que mais sofre, né,
com a falta d'água, principalmente no interior do Nordeste, o chamado sertão nordestino. E o uso, aqui tem outro gráfico de pizza mostrando o uso. Ó. Não diferentemente do que ocorre no mundo, o uso das águas no Brasil também é para irrigação, para produção agrícola. 60% da água potável no Brasil é utilizada aí para irrigar as lavouras. 18% para o consumo humano, 14% para o consumo industrial e cerca de 5% para o consumo animal. Então, se você pegar aqui humano e animal, consumo doméstico, né, vai dar 23%. Aí sobra 14% para o setor industrial e 63% para o setor de produção agrícola, produção pecuária, né, o que mais consome água no território brasileiro. Tranquilo? Então, a distribuição também é desigual como ocorre no mundo. Esse aqui é um slide que eu sempre trabalho com os alunos, tem vários livros de geografia, é a água que você consome, mas não vê, né? Então, você consome sem perceber, veja o quanto de água potável é necessário para produzir os seguintes itens do seu cotidiano. Então, 1 litro de cerveja, 5,5 litros de água. 1 quilo de arroz, pessoal, 1 quilo só de arroz, 2.500 litros de água, porque tem que irrigar, né? Desde o início da lavoura até o final, até o plantio, até lavar esse arroz, lavar, secar o arroz, enfim. A manteiga, 1 quilo de manteiga, 18.000 litros de água para fazer aquele quilo de manteiga, que é o processo, né? Tem que criar o gado, depois você tem que conseguir o leite, enfim, tem vários processos. 1 quilo de leite, 700 litros de água. 1 quilo de queijo, 5.280 litros de água. 1 quilo de batata, 132 litros de água. 1 quilo de carne, 17.000 litros de água para você ter 1 quilo de carne, né? É todo o processo aqui desde o nascimento do rebanho lá, do gado até o abate, né? O processamento, todo o processo ali. 17.000 litros de água para cada quilo de carne. 1 quilo de banana, quase 500 litros de água praticamente, né? Para você produzir 1 quilo de banana. E 1 quilo de frango, 3.700 litros de água. Por isso que o setor agropecuário, vocês já viram, a irrigação, ele tem o quê? Um grande consumo da água. Por quê? Você vai ter que usar em todos os processos ali, né? De fabricação de determinados produtos, muita água. Tá? Então, vocês viram que no mundo 70% da água disponível é utilizada para o processo de irrigação, para o processo de produção agrícola e pecuária. Aqui também não difere muito, e aqui você consegue entender o porquê disso. Aí passamos aqui para outro item, que é as águas subterrâneas. Veja bem, quando eu tenho água no subsolo, que é a água subterrânea, no lençol freático, é o riozinho que tem debaixo da terra, essa água corre lá porque nós temos um ciclo da água. Vocês já ouviram falar várias vezes do ciclo da água na vida acadêmica de vocês. O que é o ciclo da água? Aqui tem um exemplo bem fácil, um exemplo bem tranquilo, né? O calor faz com que a água se aqueça, essa água evapora, né? Ela muda de estado, deixa o estado líquido, passa para o gasoso. Os vegetais transpiram também água pelos tômatos das folhas, né? E liberam esse vapor na atmosfera. Esse vapor na atmosfera vai formar as nuvens, né? Nuvens são gotículas de água em suspensão, vapor da água. E se essas nuvens se elevar, ela pode mudar de estado novamente. Ela deixa o estado gasoso e passa para o estado líquido. Quando ocorre que um excesso de nuvens e ela sobe determinadas altitudes, ela tem o que? A perda de calor e ocorre a mudança de estado. Deixa de ser estado gasoso, passa a ser estado líquido. Aí ocorre a precipitação. Aí uma parte da água também das regiões altas deságua, né? Derrete, melhor dizendo, ela solidifica devido à temperatura alta, e quando a temperatura diminui um pouco, ela chega o quê? Ela derrete. Então ela muda de estado também. Essa água, juntamente com a água da chuva, escorre sobre a superfície e penetra no solo, infiltra. Essa água que infiltra no solo, através dos poros das rochas do solo, que vai armazenar e vai formar o que? A água subterrânea. Então aqui nós temos a água subterrânea, que vai alimentar tanto os rios, como também, novamente, ela vai desaguar dentro dos oceanos. Tá certo? Então esse aqui é o ciclo da água, que a gente chama de ciclo hidrológico, né? Com relação ao Brasil, o Brasil tem muita água no seu subterrâneo, ele tem grandes aquíferos. Os dois maiores aqui, nós temos aqui o aquífero do Alter do Chão, considerado o maior do Brasil, né?
um dos maiores do mundo, praticamente o maior do mundo, e o Guarani, que compreende vários territórios aqui do Brasil, mais países vizinhos. O aquífero Guarani, ele engloba o Brasil e países vizinhos. Ele tem uma capacidade de 45 mil quilômetros cúbicos de água. Ele cobre 70% do território nacional. Ele não é genuinamente brasileiro. Ele é sul-americano, porque ele tem uma parte dele no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, né? E ele é considerado o segundo maior aquífero do mundo. Qual que é a diferença do aquífero para o lençol? O lençol, a água é corrente. No aquífero, a água é o quê? Armazenada. Ela fica ali praticamente parada. Só que a água é potável, tá? Aí nós temos aqui em cima o aquífero Alter do Chão, também chamado de Saga. Ele tem uma capacidade de retenção de água maior, 86 mil quilômetros cúbicos de água. Essa região aqui está dentro da bacia amazônica, né? Então por isso que ele tem muita água no subterrâneo. E ele é 100% nacional. Tá? É o maior, considerado o maior aquífero do mundo. Tá? No futuro, então, se nós tivermos aí dificuldade de abastecer pelas águas superficiais, as águas dos rios, uma das alternativas será o quê? Perfurar poços para chegar e buscar água no aquífero. Tá? Aquífero também tem água potável. Só que, igual o processo da água do mar, né? Retirar o sal da água, é um processo custoso. Os custos são elevados. E aí, quase encerrando o conteúdo, nós temos a questão da rede e bacias hidrográficas, tá? Então, é um conceito bem fácil de se entender, é a diferença entre rede e bacia. Vocês da área de agrimensura têm essa facilidade de entender, porque vocês trabalham no campo. Quando eu tenho uma área lá, Fernando, e essa área é constituída por vários rios, esses rios que constituem essa área, eu chamo de quê? Eu chamo de rede hidrográfica. Então, eu posso ter um rio maior, outros riozinhos menores que descarregam no maior. Então, esse conjunto de rios aqui, Gabriel, eu denomino de rede hidrográfica. Então, o que é rede hidrográfica? Quando você tem um rio principal dentro de uma área, os rios afluentes que descarregam no principal e os rios subafluentes que descarregam no afluente que acaba descarregando no principal. Então, esse conjunto de rios de uma área é a rede. Quando eu tenho a delimitação dessa área aqui, ó, essa área delimitada, vocês estão vendo aqui as linhas pontilhadas, essa área é drenada pelo rio principal, seus afluentes, seus subafluentes, aí eu vou ter outra definição que é a bacia. Tá? Então, aqui tem a figura de uma bacia mesmo. A bacia hidrográfica, então, é toda a área constituída por uma rede hidrográfica de diversos rios, né? E você vai ter não só rios dentro da bacia, mas populações também, produção agrícola, cidades, enfim. Você vai ter toda a dinâmica antrópica também ao lado da bacia hidrográfica. Tá? Aqui nós estamos numa bacia hidrográfica em Cuiabá. A nossa bacia é a bacia do Vale do Rio Cuiabá, que o principal rio da bacia é o Rio Cuiabá. Aí o que eu tenho aqui? Ó, a questão da rede novamente. Então aqui eu tenho um perfil longitudinal da rede. Tá? Suponhamos que aqui o rio vai desaguar no mar, aqui onde ele deságua é chamado de foz, e aqui onde ele nasce é chamado de montante, nascente. Geralmente, no perfil longitudinal, você vai colocar aqui quilômetros. Ó. Você começa a entrar para dentro até chegar no nascente. Então, vai dar 700 quilômetros aqui, extensão desse rio, de onde ele nasce até onde ele deságua. Montante, que é onde ele nasce, até a jusante, onde tem a foz, onde ele desaparece. Geralmente, numa rede, você vai ter 3 tipos de curso. O curso superior, o curso médio e o curso inferior. O curso superior é próximo à nascente, geralmente é uma região mais alta, vocês podem ver aqui o perfil de altitude, né? 1.000 e poucos metros de altitude, 1.600, 1.700 metros, aqui que nasce o rio. Aqui a água vai correr mais rapidamente, o processo erosivo aqui vai ser maior. Vai chegar num ponto que o rio vai dar uma acalmada, e você vai ter o curso médio, tá? Cerca de 1.400, 1.300 metros, ele dá uma acalmada, ele se torna um pouco mais largo o seu leito, né? O seu caminho ali, e vai chegar no momento, cerca de 400 metros de altitude, que ele vai ser mais calmo ainda, aí você vai estar no curso inferior. Então, no curso inferior, o rio é mais calmo, ele é mais sinuoso, ele vai ter um leito bem maior, o espaço que ele vai ocupar dentro do relevo vai ser maior. Aqui eu coloquei o exemplo, ó, o perfil transversal. Ó. Eu peguei o corte aqui, né, e coloquei para vocês observarem.
Percebe-se que aqui a declividade é maior porque aqui é o curso superior. Ó. Então o rio é mais estreito porque o processo erosivo aqui predomina. Quando chega lá no curso inferior, próximo à foz, onde ele deságua, a região de jusante, o leito é maior. Você vai ter uma declividade menor e o leito vai ser o quê? O leito do rio, o espaço que ele ocupa aqui vai ser maior. Aqui tem novamente o exemplo. Curso superior, ele é mais estreito, porque a declividade é maior, o processo erosivo predomina. Curso médio, processo de transporte, aqui você vai ter uma declividade menor, o rio vai ter um espaço, né, um leito um pouco maior do que no curso superior. E no curso final, que é o curso inferior, você vai ter áreas de planície aqui, o relevo mais plano e o rio bem mais sinuoso, bem mais tranquilo, porque aqui você vai ter o quê? Processo de sedimentação. Aqui é erosão, aqui vai ser transporte, aqui vai sedimentar o material. Por isso que, geralmente, no curso inferior tem muito plantio agrícola próximo à margem, porque o material que é carregado da montante para aqui na jusante e fertiliza as margens. Né? Todo mundo já ouviu falar da fertilidade do Rio Nilo. O Rio Nilo ele tem esse processo de fertilidade porque ele está na região onde ele se produz em grande quantidade, é o curso inferior do Rio Nilo, lá na África. Aí eu coloquei já a questão das bacias no Brasil, as redes e bacias no Brasil, tá? Quase finalizando o conteúdo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho as principais características da rede hidrográfica brasileira. A rede é só o conjunto de rios, né? Ela é rica em rios, mas pobre em lagos. O Brasil não tem muitos grandes lagos, tem bastante rios, rios volumosos, né? O maior rio do mundo está aqui no território brasileiro, né? Rio Amazonas, que nasce no Peru, inclusive. Ele é maior em volume d'água, maior extensão e maior, muitas vezes, em profundidade. Tá? O regime nosso de alimentação da rede hidrográfica do Brasil é pluvial tropical. Pluvial porque ele é alimentado pela água da chuva, né? E tropical porque ele está dentro da região tropical da Terra, região mais quente. Tá? Então, você vai ter as chuvas concentradas no verão. A maior parte dos rios são alimentados pela água da chuva, por isso que é chamado pluvial. A exceção se dá somente para o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, acabei de dizer, ele nasce no Peru, lá na Cordilheira dos Andes. Então, ele vive também do derretimento da água da cordilheira. Então, ele tem um regime nival e pluvial. Aí é um regime misto. O que é um regime misto? É quando ele vive tanto da água da chuva, pluvial, como do derretimento da água do gelo dos Andes, que é o regime nival. A maior parte dos rios... Oi? Então, isso daí é o que não seca. Isso. Não, aqui embaixo. Aqui de baixo que está o que não seca. A grande maioria dos rios... Isso. A grande maioria é perenes. Então, você vai ter, com relação ao curso do rio, você vai ter temporário ou intermitente, que é a mesma coisa, que são rios que secam ao longo do ano, e tem o rio perene, aquele rio que tem água o ano todo, que nunca seca. Então, a maior parte dos rios brasileiros são perenes. A hidrografia nossa predomina rios de planaltos, tá? Os rios de planaltos são bons, Fernando, porque neles que você pode instalar as usinas hidrelétricas. Hoje, 60%, 70% da energia elétrica usada no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Como que eu gero energia numa usina hidrelétrica? Eu faço uma barragem, eu contenho a força daquele rio, e ali eu uso aquela força daquela água daquele rio encachoeirado, em quedas, aquela correnteza, para mover turbinas e gerar eletricidade. É um processo físico, né? Energia mecânica, cinética, até chegar energia elétrica. Tá? Então, hoje, a maior parte dos nossos rios aqui são de planaltos, e você vai ter o quê? Uma grande fonte para gerar energia, que é a energia hidrelétrica, que é produzida com a força das águas dos rios. Alguns rios são de planícies, os rios de planície são aproveitados para navegação, são rios mais calmos, mais sinuosos, né? Que são propícios para navegação, lazer, turismo, né? Aqui tem com relação às bacias. Aqui eu falei sobre as redes, à esquerda, à direita, as bacias. Então, aqui tem a nova definição de bacia, uma definição de rede, né? A definição de bacia está em cima, a definição de redes é o segundo, né? Conjunto de escoamento superficial de rios. No Brasil, os rios são volumosos, a gente já falou. As cheias ocorrem geralmente no verão, final do ano até o mês de março, que ocorrem as cheias. A drenagem é exorreica, eu não falei sobre isso. A drenagem exorreica, Gabriel, é quando o rio nasce dentro do território nacional
E de forma direta ou indireta ele deságua no mar. Vamos supor, o rio Cuiabá deságua dentro do Pantanal no rio Paraguai. O rio Paraguai, lá na Argentina, foi formar, junto com o rio Uruguai, com outros rios, o Rio da Prata, né? Lá você vai ter outro rio. E esse Rio da Prata vai desaguar no mar. Então, indiretamente, o Rio Cuiabá termina no mar também. Tá? A maioria dos rios do Brasil são de planaltos, o que eu falei agora há pouco, né? Quando um rio de planalto é muito aproveitado para a construção de usinas hidrelétricas. E outra coisa que eu não falei com relação a foz. Foz é quando um rio deságua ou no outro rio, ou deságua num lago, ou deságua no mar ou oceano. A maior parte dos rios do Brasil são de foz estuário. O que é foz estuário, professor? É quando o rio deságua dentro do mar ou dentro do outro rio e ele não encontra obstáculo, ele não forma obstáculo ali. Então, esse aí é um estuário. Se ele formar alguns obstáculos, ou muitos obstáculos, aí a foz passa a ser chamada de delta. Tá? Mas no Brasil, a maior parte dos rios são foz estuários. Eles desaguam livremente dentro do oceano. Tá? E aí nós temos aí... Oi, pode falar. Onde que entra a pororoca aí? Não, pororoca é um fenômeno de encontro de águas, né? Então aqui nós não falamos sobre pororoca, encontro de água do mar com a água doce. Então se você for em Belém, na região amazônica, tem muita pororoca, porque tem muitos grandes rios que, por ter uma grande extensão, um grande volume de água, acabam se encontrando com a água do mar, e quando sobe a maré traz essa água, agora já uma água salobra, para o território novamente. Aí forma pororoca, forma ondas, enfim, né? Bacias hidrográficas, para finalizar praticamente, galera. Ó. Bacias hidrográficas, então, são grandes áreas drenadas por rio principal, seus afluentes e subafluentes. Aqui eu coloquei 12, né? O Brasil reúne 12 grandes bacias, mas são mais de 100 bacias. Então, as principais são essas 12 aqui, ó, distribuídas conforme o mapa, né? Que apresentam uma vazão e precipitação anual específica para cada bacia. Então, aqui eu tenho a Amazônica, a do Tocantins, Araguaia e a do Paraguai. Aí mais ao sul tem do Paraná, Uruguai, Atlântico Sul, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, uma aqui no interior do Nordeste, de São Francisco, Atlântico Oriental, Nordeste Oriental, da Parnaíba, Nordeste Ocidental. Então aqui vai dar 12 no total. Mato Grosso, pessoal, também tem 3 grandes e importantes bacias. A bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia e a bacia do Paraguai, que nós estamos dentro dela, que é a bacia do rio Cuiabá. Correto? Então, Mato Grosso tem considerado aqui a grande caixa d'água do Brasil, porque rios de 3 importantes bacias brasileiras nascem no estado de Mato Grosso. Nessa chapada que nós temos aí, Chapadas Guimarães. A nível do Brasil, a Chapadas Guimarães é chamado Planaltos e Chapadas do Parecis. Tá? As bacias podem ser classificadas de acordo com a sua importância, como principais, que abrigam os rios de maior porte, né? Secundárias e terciárias, né? Segundo a localização, elas podem ser chamadas de interiores ou litorâneas. Então, a secundária já tem um porte menor do que a principal, e a terciária tem um porte menor ainda que a secundária. Tá? Então, se nós pegássemos dentro da bacia do Paraguai somente a bacia do rio Cuiabá, o Vale do Rio Cuiabá, seria uma bacia terciária, que está dentro da bacia do Pantanal, secundária, que está dentro da bacia do Paraguai, que seria a bacia principal. Tá? Que, junto com os outros rios aqui do Paraná, Uruguai, vai formar a bacia Platina, a segunda maior do mundo, atrás apenas da bacia amazônica. Aqui ele fala novamente as bacias secundárias, né? Qual que é a definição delas, e as bacias do Nordeste ele cita como exemplo de bacias secundárias, essas aqui do Atlântico Leste, enfim, né? E aí ele coloca novamente esse mesmo mapa mostrando as principais bacias do Brasil e dá um destaque aqui para o Mato Grosso. Então, Mato Grosso compreende 3 grandes e importantes bacias. Rio Amazonas, bacia amazônica, um rio importante que tem no norte do estado é o Telespires. Tá? O Telespires, Juruena, são rios que correm para a bacia amazônica. Rio Sangue, Rio Roosevelt, né? Rio Guaporé. Aí eu tenho aqui o Rio das Mortes, o Rio Araguaia, que vai descarregar na bacia Tocantins-Araguaia. E aqui o Rio Paraguai, o principal rio deles é o Rio Paraguai, que nasce aqui próximo da gente, em Alto Paraguai, e o Rio Cuiabá, que vai desaguar no Rio Paraguai, dentro do Pantanal.
Certo? Então, com relação às bacias hidrográficas, o Brasil é um país riquíssimo em bacias, porque ele tem uma grande bacia aqui, que não é só brasileira, a bacia amazônica é sul-americana, ela abrange áreas de outros países da América do Sul, e a bacia platina também, que abrange áreas de outros países aqui da América do Sul, só que está mais ao sul. E aí, praticamente, nós fechamos esse item sobre hidrografia, tá? Então, aqui tem um exercício de revisão, eu vou mandar daqui a pouco a aula para vocês com esse exercício também. Dentro do tempo de vocês, Gabriel, Fernando, Lucas e Felipe, façam esses exercícios, o João também está na sala, né? Procure pesquisar na internet, fazer com calma. Deixa pronto aí que vai ter um momento de correção. Aí eu corrijo com vocês aí, dou uma nota de conceito em cima dessa correção. Tá certo? Tudo certo, professor. Valeu, hein? Obrigado, Só, professor. deixa eu só fechar aqui com vocês a gravação. Interromper, né? A gravação.